Quem escreveu o livro de Levítico? É amplamente aceito que quem escreveu o livro de Levítico foi Moisés. De acordo com a tradição judaica cristã, Moisés foi o autor dos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, dentre os quais está este livro Levítico. Existem algumas críticas acerca da autoria mosaica do livro de Levítico. Exegetas que negam que Moisés tenha escrito Levítico também contestam sua autoria de todo o Pentateuco. Eles afirmam que Levítico foi escrito entre os séculos 6 e 4 antes de Cristo, na era pós-exílica. Mas, no geral, as objeções à autoria de Moisés não encontram qualquer evidência séria. O conteúdo do livro não se harmoniza de nenhuma forma ao pano de fundo dessa época posterior ao tempo de Moisés. Essa crítica também não consegue responder ao fato de os profetas Ezequiel e Amós citarem o conteúdo deste livro. O próprio livro de Levítico afirma a autoria de Moisés. O primeiro versículo de Levítico informa: "E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação." Levítico capítulo 1, versículo 1. Esse padrão estende-se até o último versículo do livro. Veja, são estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Levítico capítulo 27, o versículo 34. A informação de que as leis registradas em Levítico foram dadas por Deus a Moisés aparece em várias partes do livro. Inícios que apontam para a autoria de Moisés são encontrados em pelo menos 56 vezes ao longo de seus 27 capítulos. No final do capítulo 26, lemos o versículo que afirma de forma clara que quem escreveu o livro de Levítico foi Moisés. O texto bíblico diz: "Estes são os estatutos e os juízos e as leis que deu o Senhor entre si e os filhos de Israel no Monte Sinai, pela mão de Moisés." Levítico capítulo 26, o versículo 46. Além disso, o testemunho do restante das Escrituras afirma a autoria de Moisés. O próprio Jesus declarou que quem recebeu e registrou a lei foi Moisés. João capítulo 5, versículo 46. Portanto, não resta nenhuma dúvida de que quem escreveu Levítico foi Moisés. Quando Moisés escreveu Levítico? O livro de Levítico foi escrito por Moisés durante a peregrinação dos israelitas pela península do Sinai no tempo do êxodo do Egito. Acredita-se que esse importante evento tenha ocorrido na metade do segundo milênio antes de Cristo. A data mais provável fica em algum momento no decorrer do século XIV antes de Cristo. De acordo com o propósito do conteúdo do livro de Levítico, sua mensagem foi escrita em conexão com a construção do tabernáculo. O livro de Êxodo afirma que o tabernáculo foi construído
no primeiro mês do ano segundo após a saída do Egito. Isso significa que provavelmente o livro de Levítico foi escrito nessa mesma época, um ano após o Êxodo. O livro de Levítico registra de forma detalhada as prescrições divinas acerca do culto dos israelitas. O livro enfoca de forma especial as responsabilidades dos levitas, mas o livro também relata alguns fatos históricos relacionados ao período em que ele foi escrito. Tudo isso ocorre sobre o contexto da instituição da lei. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.